Certa vez eu fui conversar isso com um padre, que era Padre Messias, hoje Dom Messias, e ele disse, eu falei para ele, a minha história é tão simples para que eu chegasse até ser padre. Eu escuto conversas, escuto vocações de outras pessoas que contam coisas maravilhosas, que às vezes a gente até chora. E ele me disse uma frase que marcou muito a minha vida. Se um dia você tiver que chegar a ser padre, que chegue com a sua história e cada um chegue com ela. Sumo e eterno sacerdote, fazem de nós um povo santo e forte. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Padre Edson, pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus, em Passos, aqui na nossa Diocese de Guaxupé, né? E falando um pouco sobre a minha vocação, minha vida vocacional, em dezembro, no dia 14, 16 anos de padre. E dentro desses tempos, né, eu já trabalhei na Paróquia São Francisco e Santa Clara, em Poços de Caldas, Paróquia São Benedito em Passos, São José em Passos e agora Senhor Bom Jesus. Quando a gente pensa na nossa vocação, quando surgiu tudo, a gente vê a base que nós temos, né? E eu, graças a Deus, venho de uma família muito religiosa, né, de pais, avós, tios, que sempre teve uma vivência muito grande na igreja, né? Às vezes ajudando, às vezes sendo cozinheira, naquelas épocas de outrora, né? Mas assim que foi fomentando cada vez mais a participação na vida paroquial, vamos dizer assim. Por que eu digo vamos dizer assim? Porque eu nunca fui de pastoral. Interessante quando eu conto isso às vezes para as pessoas. Né? Eu nunca fui de grupo de jovens, eu nunca fui coroinha, nunca fui acólito. Né? Uma vez ou outra que eu proclamei não, né? Nós lemos ali as preces da comunidade, uma vez que eu fiz uma coleta, mas é só, mas sempre de missa dominical. Mas desde criança, desde a infância mesmo, e eu falo infância ali com 7, 8 anos de idade, eu ficava falando que eu tinha vontade de ser padre, mas não sabia o que era vocação. Queria ser padre, mas não sabia o que era vocação. Né? Acho que com essa idade a gente não sabe mesmo. Mas o tempo foi passando, o tempo foi caminhando, né, com essas participações na igreja, embora meu pai ativo, minha mãe também ativa na comunidade, meus outros familiares, nós fomos tendo envolvimento no sentido de convivência com padres, padres religiosos, padres diocesanos, ali da própria comunidade mesmo, aquele um chega, o outro sai. E daí então, quando ali na década de 90 foi fomentando maior essa vontade de servir ao ministério sacerdotal. Claro que teve uma época que a gente não lembra mais, né, de querer ser padre, embora sempre frequentando a igreja, mas às vezes é aquele momento de relacionamento, o momento em que a gente começa a gostar de alguém, a gente parece que vai deixando a vocação, vai esquecendo-a. Mas depois ela tocou novamente meu coração e daí então eu resolvi é, querer ser padre mesmo, entrar para a vida do seminário. Mas não sabia o que era. Até que encontrei com o padre Sandro, né? E até então ele não era padre, seminarista da filosofia. E eu perguntei para ele o que a gente tinha que fazer para a gente entrar no seminário. E daí então ele me encaminhou ao promotor vocacional, que na ocasião era Padre Arnoldo. O Padre Arnoldo já logo me visitou. Fiz um encontro em novembro, naquela ocasião, novembro de 1998. E em janeiro de 99 eu já estava ingressado no seminário. Né? Foi assim muito rápido. Né? Vários colegas meus que fizeram o encontro vocacional estavam aí já no seu segundo, terceiro, quinto. Tinha colegas meus em oitavo encontro que ainda não tinha adentrado ao seminário. Mas aí eu comecei a conhecer a dinâmica, porque a princípio a gente acha que ser padre é celebrar missa, casamento, batizado, e a vida de um padre não resume nisso. Né? Hoje a gente sabe muito bem que a parte administrativa, a parte de atendimentos, né, e outras coisas, trabalhos na diocese, então é muito, e nós somos padres 24 horas, nós não temos um momento de trabalho, né, que você diz, eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde, não, todos os momentos nós somos, claro, e também não podemos esquecer o nosso lazer, o nosso descanso, senão nós também não conseguimos aí atender a comunidade. Mas, voltando, nós, Padre Sandro, até então Sandro, né, me encaminhou, entrei para o seminário em 99 para fazer o terceiro colegial. Né, nós estávamos ainda no seminário menor, que nós chamávamos na época. Depois eu entrei para a filosofia,
e ao mesmo tempo letras, porque foi a minha turma, a primeira turma que entrou para esse grupo de fazer duas faculdades juntos. Terminei 2002, 2003 fui para teologia e daí então fiz a teologia por 4 anos em Pouso Alegre e depois que terminamos nós estávamos naquele momento difícil da diocese. Um bispo havia saído, Dom Mauro havia chegado, Dom Mauro falece e nós estávamos vacantes. Mas Padre José Augusto nos conduziu muito bem naquela ocasião e logo em fevereiro de 2007 nós fomos em 5 ordenados diáconos na Catedral de Guaxupé pelo nosso arcebispo de Pouso Alegre, né, o arcebispo metropolitano de Pouso Alegre, que era Dom Ricardo na ocasião. E depois eu fui trabalhar 6 meses em Conceição e fui já transferido para Poços de Caldas, como eu disse, todas as paróquias que eu trabalhei no início desse nosso momento. Então, a minha vocação é isso, né? Foi nascendo desta forma. Certa vez eu fui conversar isso com um padre, que era Padre Messias, hoje Dom Messias, e ele disse, eu falei para ele, a minha história é tão simples para que eu chegasse até ser padre. Eu escuto conversa, escuto vocações de outras pessoas que contam coisas maravilhosas, que às vezes a gente até chora. E ele me disse uma frase que marcou muito a minha vida. Se um dia você tiver que chegar a ser padre, que chegue com a sua história e cada um chegue com ela. Né? Eu com a minha, o outro com a outra. Então essa é a minha história. Né? E eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de eu poder, em um momento breve, trazer para vocês essa minha trajetória para chegar até onde eu cheguei. Que Deus abençoe a todos.